Hoje a nossa aula vai ser com o querido Gustavo. Eu sempre falo que o Gustavo é uma das pessoas mais cultas que eu conheço, por isso que eu já roubei ele para minha comissão, então ele está lá como membro da comissão de PI do Jabaquara. Então, para quem não conhece, que eu acho muito difícil, mas para quem não conhece, Gustavo Martins de Almeida é advogado pela PUC do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito, membro da Comissão de Direito Autoral da OAB do Rio de Janeiro, da OAB Federal e da Comissão de Direito Digital do IAB, consultor jurídico do Sindicato Nacional dos Editores de Livros e conselheiro do Humano, Rio de Janeiro. Gustavo, bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o convite novamente. Muito obrigado, Thaís, muito obrigado a vocês todos. Obrigado pelo convite da BPI, da OAB Jabaquara, é um prazer estar com vocês aqui. Thaís, como sempre, generosa, e me transferindo uma responsabilidade muito grande de transferir esses assuntos para vocês. Eu consegui um método aqui, Thaís, que de vez em quando eu consigo ver as figuras das pessoas aqui. Então, eu sou meio curioso, então estou vendo que a Denise, a Cristiane, a Júlia, o Luciano, Edmila, a Arimateia, a Adriana, então, com a câmera aberta. Tem muita gente com a câmera fechada aqui, entendeu? Depois, daqui a pouco eu vou fazer pergunta para quem estiver com a câmera fechada, eu faço pergunta difícil. Eu respondo mais para quem está com a câmera aberta. Mas vamos lá então, pessoal. O Gustavo, eles já sabem que quem tiver dúvidas, eu sempre vou dar prioridade para quem estiver com a câmera aberta. Se mandar no chat, vai ficar lá para o final da aula. Positivo, câmera fechada, vai para o token do final da fila, entendeu? Olha aqui, então, pessoal, vamos lá, 6h15, começamos um pouquinho atrasado, boa tarde. Eu procuro contemplar um espectro amplo de conhecimento, eu sei que tem muita gente que já está bem avançada, outros que estão começando agora, então vamos ver se a gente consegue fazer uma faixa média aí, tá? Primeira informação, para quem fica preocupado, essas imagens que a gente vai ver, elas estão protegidas pela Lei de Direito Autoral, porque são imagens dentro do artigo 46, que falam em citação para uso de polêmica, uso didático. Então, eu sempre ressalvo isso, porque eu não gosto de ficar transmitindo e reproduzindo imagens sem autorização. Então, o primeiro ponto é esse, muito importante até para as apresentações de vocês esclarecerem esse ponto no início, tá? Segundo item, duas frases que eu adoro. Uma do recentemente falecido, pela primeira vez eu vou fazer uma palestra falando sobre ele já agora em outra dimensão. Professor Ascensão, né, falecido, português, craque, mestre de todos nós, professor direto do Victor Drummond, que dizia que se o direito é maior da sociedade, é preciso conhecer a sociedade para conhecer o direito, né? Muito importante. E esta mais recente agora, que a melhor maneira, né, de prever o futuro é inventá-lo ou criá-lo. Há uma divergência sobre a autoria dessa frase. Um fala que é inventá-lo, que é o Peter Drucker, outro fala que é criá-lo, que é o Alan... eu não consegui sair da minha tela aqui. Opa, pronto. É que um cantinho da minha tela fica comido pela imagem de vocês, entendeu? Então, mas vamos lá. Então, seria esse, prever o futuro, criá-lo. Eu acho que o metaverso tem a ver com isso, de prever o futuro criando, né? Dois pontos que nós vamos trabalhar intensissimamente. O primeiro, fator tempo. O que nós estamos mexendo hoje em dia é com o fator tempo. Nós estamos antecipando o futuro. Quer dizer, o presente nosso tem 3 dimensões. O nosso presente já foi ficção científica, porque ele foi o futuro do passado, ele é o presente nosso, atual, onde nós vivemos, e ele já é história, porque ele é o passado do futuro. Então, tem 3 dimensões aí, e vocês veem a figura da senhora, que era em Paris, como se imaginava que no futuro se andaria pelo transporte futuro aí, nessa imagem. Outro ponto muito importante é a oscilação da história, né? O pêndulo da história. Então, veja bem, nós tivemos, durante pelo menos 500 anos, o mundo todo ele apoiado em termos de transmissão de conhecimento no suporte físico, no livro.
E agora ele está passando pela desmaterialização. Ele está passando para a fase de suporte imaterial. Então, esse pêndulo, vocês vejam como é que demorou 500 anos para voltar do físico para entrar no imaterial, e depois que nós entramos no imaterial, é uma avalanche de novidades e de estímulos. E aí eu trago um exemplo curioso também, que já estou concluindo essa introdução, um fenômeno que eu acho sensacional, e o Vitor, que é craque nessa parte histórica, esse aí, depois que a Winsor & Newton inventou o tubo de tinta de metal, os artistas começaram a sair do seu estúdio, onde guardavam a tinta em bexiga de porco, e começaram a sair para pintar os painéis dos impressionistas com as tintas possíveis de transportar. Houve uma mudança, uma revolução muito grande, né? E eu vejo isso também nesses três aspectos aí, quer dizer, da carruagem e do cavalo para o motor, da caneta tinteiro para a bique, e a cartola para as máscaras, agora já não se usa mais, com mensagem, a Cyberdog, quem gosta de moda, aí, o pessoal da moda, da Débora, procurem cyberdog.net, é uma loja de Londres que tem o que há de mais revolucionário de moda techno, wearables, né? Então, agora, e aí vem um ponto que é interessante, qual é a unidade de força do motor? Com toda a potência da Ferrari e da Mercedes-Benz, é o HP, o cavalo de força. Quer dizer, a referência ainda histórica é a do cavalo, que era a unidade de força antiga, não é? Como também você guarda o seu documento do carro no porta-luvas, ou você salva o arquivo do seu computador no ícone de um arqueológico disquete que está ali na tela do computador, né? Então, já estamos concluindo, para quem não gosta de introdução histórica e está bocejando, essa parte histórica. Então, a questão, o elevador também, que impulsionou os prédios, os grandes magazins de Paris, começaram a ser construídos porque o elevador, porque a mulher não conseguia, com aquele vestidão rodado, ballonné, evasé, como se chama, né, subir as escadas todas das lojas. Então, o elevador passa a ser um fator de mudança, de transformação. Tudo isso, né, vai concluindo, vai se somando à cultura física da pirâmide de pedra, que passa para a pirâmide de vidro e que passa para o holograma. O holograma, a pirâmide, num desfile do Alexander McQueen com a Kate Moss, ele lança um desfile holograma, ele lança um primeiro desfile imaterial no mundo da moda. Como depois eu vou disponibilizar a apresentação, nós temos as gerações. Os baby boomers, ao qual eu pertenço, geração X, Y, Z, alfa, cada uma com os seus marcos, surgimento do smartphone, quebra de instituições financeiras. Por que tudo isso? Porque tudo isso vai somar, vai ser agregado, vai fazer o melting pot da nossa formação. O Narciso de Caravaggio, né, que ficou enfeitiçado, hoje em dia é o Narciso da tela do celular, né? É a geração screen-ager, e não uma geração teenager, eu chamo de geração de screen-ager. Já estamos aqui vendo os antecedentes do processo, então, de criação de blockchain. Quer dizer, nós temos um público que era só receptor, hoje é um público emissor de conhecimento, de conhecimento. Quer dizer, cada TikToker da vida, eu escrevi um artigo agora sobre o BookTok, que era o influencer que publica um videozinho no TikTok. A Barnes & Noble de Nova York tem um setor BookTok. A economia digital, quer dizer, hoje em dia ninguém mais usa dinheiro, a gente tem Pix na mão, transfere para lá para cá, o self-publish, importa dos fundos, os bitcoins estão aí, crescendo, tomando conta no mercado, muito dinheiro no mundo, dinheiro concentrado, redes interligadas, aparentemente descentralizadas e seguras, e moedas sem bancos. Tanto que, antigamente,
nessa nota antiga de cruzeiros, né, se especificava, se pagará ao portador desta quantia de 1.000 cruzeiros. Tinha uma explicação na nota, para saber que ia se pagar 1.000 cruzeiros por aquela nota, né? E aí estamos entrando. Imagina a gente jogar banco imobiliário. Eu pego o banco imobiliário, tem aquela moedinha ali, aquela unidade financeira do banco, e durante 2, 3 horas, 5, 10 pessoas, eventualmente online, vão adotar aquela moeda como moeda do seu universo de troca. Agora, se a gente aumentar isso exponencialmente, como num Bitcoin, e milhões de pessoas convencionarem que a moeda delas de troca vai ser outra, e que vão comprar um imóvel nesse banco imobiliário digital. Isso está longe da realidade? Eu acho que não. Eu acho que está muito próximo. Aliás, já é a nossa realidade, né? E isso ajuda a gente, então, a explicar como é que está esse período, esse mundo de metaverso. A Receita Federal Brasileira, já vejam bem, nós estamos falando de maio de 2019, antes da pandemia. Não podendo controlar, ela já estava atenta aos criptoativos e baixou essa instrução normativa que o que tem de importante é, primeiro, a obrigatoriedade de prestar informações na declaração de renda. E segundo, isso é importantíssimo, é a funcionalização do instituto jurídico. Um Bitcoin, uma moeda, pode servir para, e aqui ela especifica, qualquer operação relacionada. Compra e venda, permuta, doação, transferência para exchange, retirada, cessão temporária, aluguel, é quase como uma fiança bancária, dação em pagamento, emissão e outras implicações. Quer dizer, como a Receita está de olho na tributação, ela quer tributar, ela não quer saber de onde vem, ela quer saber o fato gerador. Ela já tinha essa visão de tributar, sendo que, para mim, o mais relevante aí é essa questão da funcionalização do instituto jurídico. Alguns chamaram que o NFT era um OVNI, um objeto voador não identificado jurídico, era um camaleão jurídico, vocês vão ouvir isso em várias situações, quando falarem de mutação constitucional, mutação do instituto jurídico, e começa a reformulação de modelos fiscais e empresariais. O PIX, né, uma revolução que a gente está tendo aí, e mais atrás, por exemplo, a incorporação de ativos imateriais para companhias. Então, para distinguir o fungível do infungível, né, essa camisa do Pelé, no site de camisas retrô, é vendida por R$200. Essa camisa autografada do Pelé foi leiloada por R$300 mil em benefício de um hospital. Então, por quê? Porque teoricamente, o que acontece? É um rabisco para que uma criança que não saiba ler, para uma pessoa que fale outra língua, que tem outro alfabeto, um chinês, isso é um rabisco que autentica um bem móvel e dá a ele um caráter de singularidade. E aí nós estamos falando do terceiro ponto relevante, a questão da economia da escassez no mundo digital. No mundo físico a gente consegue fazer. Eu só tenho uma Mona Lisa, eu só tenho um Rolls Royce cor-de-rosa, o quadro do Andy Warhol em que retrata Marilyn Monroe tem uma expectativa de ser vendido a semana que vem por R$1 bilhão, 200 milhões de dólares, 1 bilhão. Bilhão, é bilabial, mas não é M, não, é B. As bilabiais são PMB. É bilabial, os fonemas, língua dental, fricativa, mas essa é bilabial, é M e B. Então não é milhão, é bilhão de reais, um quadro do Andy Warhol. E aqui conversávamos antes da aula, da exposição, com o Thaís, sobre a questão do gênero do token, né? Depende, em Portugal ele é ficha não fungível, é ficha. Na França, jeton fungível, actif numérique.
Então, nós oscilamos entre a abundância e a escassez do mundo digital. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, já contém a palavra criptoativo. Então, como é que eu caracterizaria um NFT? Seria uma unidade de informação, foi a melhor definição que eu achei, gravada na blockchain, ligada a um bem ou serviço não fungível, né? Ou um bem ou serviço que se torna não fungível por ter aquela autenticação digital, aquele certificado de autenticidade, uma tatuagem digital, eu costumo chamar às vezes, né? Então, o original, ele se desgasta, mas o digital, como a Mona Lisa, a internet é uma grande máquina Xerox. Ela reproduz indefinidamente imagens sem perda de qualidade. Então, eu posso ter milhões de imagens do Beeple, daquele sujeito que vendeu o primeiro NFT, ou do macaco aborrecido, Bored Ape, né, que é uma série de figuras aí, mas aquela que tem um certificado, aquela que está vinculada a um código do blockchain, essa tem um valor digital. E aí a gente começa a ver que há toda uma migração, por isso falei lá atrás da cultura da geração X, Y, Z, alfa. Não interessa a um jovem hoje, eu vejo na Arte Rio, e a gente vê essas variações da Mona Lisa, não interessa ter uma pinacoteca, uma reserva técnica com desumidificador, com preservação contra infiltração, com riscos de fogo. Ele tem num pendrive ou na nuvem os NFTs ou no blockchain registradinhos o nome dele, ele põe na parede uma tela, uma televisão, monitor de televisão, que fica rodando em looping a coleção dele. Então, não precisa guardar, não precisa ter despesa com storage, com seguro, com transporte, ele empréstimo para exposição. Ele quer emprestar, ok, te autorizo, meu NFT fica com você com certificado durante um mês no Museu de Tóquio, no Museu de Londres, né? Então, estão acompanhando, está tudo bem até agora, nenhum problema, dona Cristiane, dona Denise, Júlia, Luciano, Edmila, Adriana, Jéssica, André, Luciene, Eliana, Fabrício, tudo ok, Flávia, Ana Paula, Vitor Dumont, Arimateia, tudo em paz? Então, vamos lá, estou ligado aqui na parada aqui da rapaziada. Então, o Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch, né? Esse é um tipo da obra bem móvel, bem dinâmica, e que, graças a Deus, as telas são pequenas, não dá para ver os detalhes aí, que são de fazer corar de vergonha o mais desenvolto dos artistas contemporâneos. Tem figuras aí muito loucas, aí, eróticas e tal, e que fizeram uma adaptação para o mundo. Eu vou até passar antes que o pessoal grave isso. E aí começamos criptoativo. Então, um criptoativo, que nós já vimos naquela instrução normativa da Receita Federal, que vem do grego, criptos, latim, cripta, é um ativo imaterial com código, que permite a sua identificação, sua separação, né? O blockchain, o criptativo, tem o NFT. Então, essa junção, o Clifford Chance, um escritório de direito norte-americano, que fala sobre o conceito do criptoativo. Tá aí, vejam no site dele, eu traduzi, mas tem ótimas definições sobre criptoativo no Clifford Chance. Nós estamos falando, então, de NFT como um código que individualiza um bem digital, basicamente um serviço. A gente vai ver mais adiante que, na verdade, está havendo uma desvirtualização, quer dizer, não é muito na raiz, não está previsto imóvel tokenizado, mas como no Brasil tudo se adapta, e então começa a ter já até... aqui já tem algum princípio, um site de Ethereum, sobre a questão de imóveis físicos, collectibles, bens, figuras coletivas, também
a representação do token como um ativo negativo, como um empréstimo, um collateral, uma garantia, uma oneração, né? E nessa questão aqui dos contratos internos, que é bem mais complexa, que eu não vou entrar em detalhes aqui, você pode até desvincular a figura que foi vinculada ao NFT. Há uma previsão até de explodir o NFT, ele tem uma vida útil limitada. Ele pode viver durante um tempo e depois apagar, sumir, e você vincular outra imagem também, né? Então, toda essa cultura que chegou fazendo um estardalhaço enorme, hoje, se vocês virem no gráfico do New York Times, está caindo vertiginosamente. Quem investiu a alma em NFT, hoje está tendo problemas de saúde grave, porque realmente a situação... eu tenho um amigo que é muito gelado com aplicações, ele fala, na bolsa eu entro na tristeza e saio na alegria. Todo mundo desesperado, caiu, despencou, ele sai comprando tudo. Alegria, alegria, bolsa bombando, ele vende tudo. E assim vai fazendo uma fortunazinha dele, né? E olha aqui, já temos na Corregedoria de Justiça de Porto Alegre, do Estado do Rio Grande do Sul, já regulamentação de lavraturas em 2021, de escrituras de permuta com contrapartida de tokens e criptoativos. Veja bem que não é compra e venda, mas é como é que se faz o registro, tá aí o provimento, vocês podem ver depois, de criptoativos ligados a imóveis. Como é que fica a questão? Quer dizer, é da natureza do imóvel a transferência no registro. Então, o ativo tem caráter imobiliário? Não tem caráter imobiliário? Quer dizer, que tipo de fenômeno ocorre para que esse token, essa ficha, adquira as características reais de um imóvel, né? De um imóvel, num bem imobiliário. E, só para referência de alguns aqui terem na mão, a Convenção de Berna vai tratando das formas imateriais, são protegidas, né? Fixadas em suporte material ou não, a Convenção de Berna protege. A Lei Brasileira de Direito Autoral, né? Ela protege o direito autoral, os bens como bens móveis, que não precisam de registro, a interpretação restritiva. Estou falando muito rápido, Thaís? Ok. Suporte, tem muita coisa a gente vai falar. Suporte tangível ou intangível, são as obras protegidas. E, muito importante, vai haver uma ressaca em breve. Porque muita gente acha, não, eu botei a obra em NFT, não tem problema nenhum. Esse tipo de uso depende de autorização do autor. Não é pegar, porque é físico, eu botei o material digital e está lá, é meu. Te asseguro que tem muita gente esperando só o gado engordar para entrar com a ação e com essas pessoas que estão transformando obras de arte em NFT, dizendo que afinal é a nova forma, um novo modelo e tal. Não é. Tem alguém com a mão levantada aí, Thaís? Eu mesma. Ontem, na aula da Tatiana, uma das discussões que a gente teve era se, quando você transforma uma obra pré-existente em NFT, se você estaria mudando o suporte ou não. O que você acha? Porque a minha dúvida para ela foi, você está dizendo uma obra existente no mundo físico e você transforma em NFT, ou digital e transforma em NFT? E aí ela falou que as duas coisas. E aí a gente não chegou numa resposta, tá? Só para deixar claro. Então, eu só queria a sua opinião sobre isso também. A gente já tem a opinião da Tatiana, a minha... Tá, ótimo. A minha opinião é a seguinte. A obra física, quando vai para o ambiente imaterial, ela, sim, se torna uma nova obra, um novo suposto. Você está no artigo 77 da lei. Quem compra uma obra tem o direito de expô-la, mas não de reproduzi-la. É uma reprodução, só que em ambiente imaterial. 2, e ainda que seja uma obra originariamente imaterial, como eu desenho agora um JPEG aqui, este caráter de individualização que esse JPEG adquire ao ser vinculado a um NFT, o faz diferenciado. Então, eu acho que
esse carimbo, essa tatuagem material, ela, a meu ver, cria uma diferença. É mais palpável, ele vale mais do que um NFT sem o carimbo. O Vitor está com a mão levantada aí. Fala, Vitor. Tudo bem, querido? Tudo beleza. E você, querido? Tudo bem. Já estou no grupo do NFT na nossa comissão contigo, tá? Bom, positivo. Para a gente conversar. Ontem surgiu essa discussão que foi, para mim, assim, das mais ricas do curso aqui. Tá muito rico de discussões e essa, para mim, foi uma das principais. Depois eu vou te propor isso assim, também, para a gente falar. Mas o que me parece é que, às vezes, há uma certa confusão entre modalidade de uso e de exploração das obras, a turma está confundindo um pouco isso, com a natureza de obras derivadas, não é? E simplesmente o fato de ser uma nova obra por si só, né? Então, assim, uma repetição, né? Então, assim, como você falou precisamente, alguém que use uma obra que é protegida pelo sistema, não tem autorização para tal, é isso aí, é engordar e depois pedir a indenização, né? Há uma confusão sobre qualquer modificação que possa vir a ser feita, qualquer modificação é o conceito de obra derivada, então também não pode, né? A não ser que sejam as limitações de 46, paródia e tal, do 47, 48, senão, se não for isso, não tem hipótese, né? Mas eu acho que tem uma questão que a turma não está vendo, que está baseado, no caso da nossa lei, no 4º e no 31. Né? A lei interpretação restrita. Interpretação restrita. Perfeito. 77, se for de artes plásticas originariamente, mas qualquer modalidade de uso, né, prevista que não esteja ou na relação contratual ou numa limitação ou exceção prevista na lei, ela é indevida. Então, no mínimo, o NFT, por alguém que não é o titular, é uma exploração indevida, com um carimbo, que é um carimbo de legitimidade, também indevido, pelo simples fato de que há essa infungibilidade criada, né? Então, é uma espécie de, entre aspas, duplamente, de pirataria, né? A gente está sofrendo essa circunstância agora. Ilegalidade com firma reconhecida. Ilegalidade com firma reconhecida. Né? Exato. Enfim, desculpa te atrapalhar, é só isso. Não, isso só enriquece. Mas, então, o que eu vou ao museu, ao MoMA, e compro lá uma réplica da escultura Diana, que tem uma escultura belíssima, da deusa da caça, Diana. Eu tenho um certificado de uma cópia. Agora, ela é igualzinha à escultura que está lá, só que aquela que está lá original, que não difere em nada fisicamente da outra, aquela, um curador de arte me falou, Gustavo, fundição de bronze original e cópia é um fetiche, porque a forma é a mesma. Agora, por um fetiche, se declarou essas 8 primeiras cópias são as originais, embora as outras sejam rigorosamente idênticas, mas tem um certificado que aquelas 8 cópias são as originais. O mesmo, mutatis mutandis, se transfere para o mundo imaterial se eu tiver a cópia do holograma com um certificadozinho, que esse é o holograma básico do Alexander McQueen, certo? Então, a minha interpretação é essa, Thaís, tanto uma quanto a outra, ok? Mas eu não quero fechar a discussão, não. Acho que isso ainda vai ter muito NFT debaixo da ponte passando aí, entendeu? Não, exato. Até por isso que eu quis ouvir sua opinião, porque eu sei que não vai ser, não tem uma resposta correta, até porque tudo é muito novo, então a gente está estudando e a gente não tem casos ainda concretos, não tem uma jurisprudência sobre o assunto. Então, eu acho legal ouvir várias pessoas que atuam na área. Ótimo. Ontem a gente ouviu a Tatiana, o Vitor, e hoje eu quis ouvir você, para a gente tentar chegar num consenso aí, que eu acho que vai ser um pouco mais difícil, mas para a gente tentar buscar esse consenso. Ou até nem chegar num consenso, Thaís, ter duas posições divergentes que vão se consolidar com o fermento do tempo, né? Que é
Enfim, então o artigo 77 fala da materialização da obra, quer dizer, a obra existe mesmo não materializada, o conceito já existe, se protege. Aqui eu trago também, para quem não tem muita noção, quer dizer, um primeiro problema, quer dizer, o direito autoral, ele é criação da pessoa física conforme a lei, e já tem várias discussões, também outro, para quem gosta de discutir, sobre a inteligência artificial, quem cria a obra feita pelo computador, a identificação, artigo 12, é o nome vinculado à obra, ou Prince, que tinha um símbolo e não o nome dele, a peça única ou múltiplo. Você pode ter um óleo do Volpe, que tem agora em exposição no MASP, ou gravuras do Volpe com tiragens protegidas. O certificado de autenticidade, alguém disse que o certificado de autenticidade equivale a um NFT, a um certificado de NFT, a um carimbinho, a um código do NFT. Ele está para o NFT como certificado de autenticidade em papel, está para um quadro. Então é importante o artista controlar. Agora eu tenho um amigo meu, Byron, vendeu NFT a beça em São Paulo, ele está com a Metaverse Agency, e ele está todo preocupado com o controle, a unificação, a individualização das obras dele, o controle pelo artista também, para que ele não perca o ritmo, e ele, artista, não cometa uma ilegalidade ao ele fazer uma nova tiragem de uma obra de arte que seria apenas única, que na medida que eu compro uma obra que é 1/10, só tem 10 e não tem mais nada, se amanhã fizerem outra tiragem, desvaloriza a minha obra. Quer dizer, ainda que por mais que se diga isso, aquilo e tal, a pessoa gosta de exclusividade, o glamour, aí voltamos à economia da escassez digital. Economia da escassez digital, criada por isso. Perícia e tal, Código Consumidor também. Então, nós temos aqui alguns fenômenos curiosos, quer dizer, nós temos o criador, que pode converter a obra, né? O titular, que não pode reproduzir, às vezes reproduz, o comprador, os poderes, quer dizer, aluguel, eu tenho aqui no Rio, acabou no domingo, uma exposição do antigo Banerje, que equivale ao antigo Banespa, que eram obras de arte recebidas em garantia de não pagamento de devedores do banco, do Estado. Uma coleção maravilhosa. Obras nunca vistas estavam no depósito do Banerje. Os royalties, que é um beneficiário final. Sobre royalties eu vou falar depois uma palavrinha. Eu vou falar algo agora. Quer dizer, não é verdade, a meu ver, que o NFT veio substituir o direito de sequência. A meu ver, não. Na compra do direito de um NFT, na institucionalização, na criação de um NFT, a gente vai ver isso aqui mais adiante, você pode determinar que a pessoa criadora vai ganhar um percentual sobre toda e qualquer revenda futura. Ora, na lei de direito autoral brasileira, o direito de sequência só existe se houver aumento de preço. Se não houver aumento de preço, não existe. Então, eu não estou substituindo o direito de sequência. Na verdade, eu estou até dando um direito até maior para o criador. Então, não é um instituto do direito de sequência. É uma convenção que se faz muito mais fácil de participação do criador na mais-valia superveniente das obras de arte. Entendeu, Ana Paula Bedran? Natália Ripoli, Natália com TH, Ripoli, muito elegante. Entendeu? Flávia Poli, com 2 L's também. Olha só tem gente muito chique aqui, Thaís, impressionante. Mas então, e até a destruição. Então, ano passado, por exemplo, já começava a criptoarte na Arte Rio, né? Então, o NFT, como eu acabei de falar, é um carimbo no imaterial. Não é obrigatório o registro de arte e obras de arte, mas o NFT pode começar a virar um cartório internacional de registro dessas obras, como o Christie's, o Beeple está andando, não é isso? A obra de arte em francês, você tem a figura do Gémeaux numérique, o Vitor, que é francófono também, quer dizer, é o gêmeo digital, o gêmeo numérico.
eles criam essa figura francesa com a sua singularidade gálica, né? É o G numérique. Lá você fala em digital, como está lá para pensar que é dedo. Não é. É numérique. Digital em francês é binário, é numérique. Então, acho que está dando para ver que o NFT, então, é esse código que nós vimos, ao qual se agrega um bem digital ou um serviço. Eu vou agregar um ingresso de uma figura como no basquete americano, do LeBron James, e o direito de assistir também, ver um bônus, um espetáculo na primeira fila do Madison Square Garden, do show de basquete. Aqui está, eu, modéstia à parte, sou obrigado a mencionar isso, o Beeple foi vendido, acho que em março de 2021. Aí deu pontapé mundial sobre NFT. Eu participei de uma varanda, que é uma reunião do ITS, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, aqui no Rio, com o nosso querido Sérgio Branco, o craquíssimo Sérgio Branco, mas eu não podia fazer uma exposição sobre NFT sem ter criado um NFT. Então, no dia 12 de abril de 2021, às 22 horas, 48 minutos e 4 segundos, eu registrei o NFT dessa menina, a Giovanna Sgarbi, uma sobrinha minha, uma menina autista que mora na Itália, uma excelente artista, a Rainbow Berries, Rainbow Lizards, Monitor Lizard, e então, not for sale, mas está dito que se for posto à venda, ela vai ganhar 10% de royalties. Pedi autorização dela, recebi um e-mail da mãe dela autorizando, que ela se comunica pela mãe dela, e registrei o NFT em meu nome. Se alguém quiser mudar uma pastilhinha aqui, não vai conseguir, porque esse NFT ele tem um encaixe com a imagem imediatamente anterior e tem um encaixe com a imagem imediatamente posterior. E todos esses encaixes contemplam o horário. Se alguém puser aqui alguma coisa com 22 horas, 48 minutos e 13 segundos, não funciona. Porque essa seria a grande vantagem da cadeia interligada e descentralizada da internet. Agora, pelo que me falam, eu estou repassando até aqui, eu tenho falado com afirmação. Uma transação de criação de NFT, quer dizer, que eu comprei o Ethereum, mintei o Ethereum com um cara, com o Guilherme Nigri, meu amigo, entramos num código, mantive uma wallet, uma carteira e tal. Segundo se diz hoje, uma transação com NFT equivale em consumo de energia elétrica a 4.000 transações de cartão de crédito. Tanto que é fato, o Paraguai, onde estão centralizadas agora muitas empresas de NFT e criptoativos, parou de vender energia elétrica para o Brasil, porque o consumo de energia elétrica no Paraguai aumentou terrivelmente por conta, isso é fato, tem notícia nos jornais, aí eu pesquisei na internet, por conta do aumento do consumo de NFT. Então, vocês têm aí um registro de um NFT feito numa Binance, uma carteira, uma wallet, não sei das quantas, com a história dele, direito, não está à venda, posso botar à venda por leilão. Né? Vocês estão vendo um NFT. Né? Isso é uma coisa que não é muito comum. E, modéstia à parte, em 12 de abril, quer dizer, no Brasil, acho que pouca gente nessa época tinha feito alguma coisa de NFT em termos de, como diz a Thaís Capito, kill the snake and show the stick. Quer dizer, é nessa base que a gente faz aí, mostra o que acontece, não é isso? Então, essa carteira é mais ou menos uma conta e é uma vitrine. Quer dizer, você tem ali uma carteira, aqui esse trabalho muito legal de um cara, não sei o que, Marcelo Maza, eu acho, que ele ficou no alto mar, o Vitor vai gostar, numa lancha, e filmando as ondas, trabalhando, subindo e descendo, então elas ficam ali na tua sala, o ciclo delas ele trabalhou só um pouco de cor, dura 5 horas. Então ele ficou lá filmando. Então, esse é um NFT.
posso dizer, me foi informado na galeria o preço, R$80 mil para você ter esse bichinho aí, que é um pendrive que você pluga na televisãozinha e deixa printado na tela. Eu não sei qual é a tiragem, mas na Arte Rio achei bonitinho o brinquedinho, fui lá perguntar o brinquedinho, R$80 mil, eu falei, muito obrigado, lindo e tal, tchau, deixa eu ganhar a Mega Sena que eu compro, mas agora não, entendeu? Mas eu gostei muito. Arte é o que te agrada e te emociona. Não existe arte ruim, arte boa. Agrada, emociona, é a sua arte. Né? Cada um tem seu estilo, eu não questiono. Então, eu acho que com isso aqui eu estou fechando, hein, Thaís, o NFT no sentido de dar esse conceito de um código digital ao qual se agrega um serviço ou um bem e que pode ser individualizado, comercializado, ok? Servir para garantia, etc. e tal. Vamos, então, pular para o metaverso, que eu chamo de metaversos. O metaverso não é uma coisa só, metaverso são metaversos. Eu queria muito bem, quando tinha minha barba aqui, entrar no arpoador em 1910 e estar nesse mar aí, em frente aos Dois Irmãos, perto da Gávea. Eu queria ir para esse metaverso aqui, acho o máximo. Meu desejo era estar no Rio dessa época aí, né? Barato, mas o metaverso, então, nós temos esses contrastes. Como é que a gente conceitualiza isso? Ô, Thaís, eu sei que você pediu o pessoal não perguntar muito, mas também eu está muito calado aí, hein? Eu estou de olho nessa macacada aqui. Deixa eu ver, tá tudo acordado, o Cristiano está acordado, o André está acordado, o Luziene está, Natália, está todo mundo aí, o Vitor está lá, ok. O Vitor pergunta bastante, está muito quieto hoje. A Cris é membro da nossa comissão Jabaquara. O Vitor não, pelo amor, não provoca o Vitor não, que aí eu não acabo minha aula. Calma aí, eu adoro o Vitor, mas não provoca ele não, que ele não acaba minha aula. Eu falo isso que o Vitor é um querido meu, pelo amor de Deus, um grande professor. Então, vamos lá. Já eu faço uma pergunta para mim mesmo. Então, a gente muda o tempo de viagem Rio-Londres, que em 1850 era 30 dias, para 12 horas. Quer dizer, o Júlio Verne é o Elon Musk, o Banco Imobiliário, o Bitcoin, a geográfica, fim, território e barreira econômica. E os limites entram na tridimensionalidade desses metaversos, que começam com uma visão pessoal, eventualmente, aqui, dos surrealistas, depois vai para o hiperrealismo do Ron Mueck, que faz essas esculturas hiperrealistas, né? Até o dueto atemporal, quer dizer, em que o Nat King Cole canta com a Natalie Cole, a filha dele. Então você ressuscita o sujeito, faz o mundo digital, né, sonoro, você traz no caso, você resgata o passado, né? Você projeta o futuro também, quer dizer, você tem essa mudança de conceitos, né? de a portabilidade do tempo. Você transfere, você carrega o tempo para frente e para trás, aquilo que eu falei no início, muita atenção para o tempo. Né? É um fenômeno da aceleração do tempo histórico. Um fato social que durava determinado momento, hoje em dia, um modismo dura um verão. Né? Uma cor, é o pigmento, é o Pantone, é aquela cena clássica da Anne Hathaway com a Meryl Streep no Diabo Veste Prada. Você não está vendo um casaco azul, você está vendo a formação do gosto da moda do mundo inteiro nesta sala. Aqui se criará um hábito social. Né? Então, nós temos a possibilidade de criar um mundo paralelo. Isso aqui é o símbolo sensacional dos drones na Olimpíada de Tóquio. Né? Criou-se é o típico do mundo, quer dizer, um mundo de pontos luminosos suspensos em cima de outro mundo. Acho uma visão oriental assim, de altíssima perspicácia e sensibilidade. E acho muito importante, recomendo, há um livro que eu li lá no século passado, nos anos 80, por aí, do John Naisbitt, que era o Megatrends. O John Naisbitt foi o cara que ajudou a ingressar o mundo na área do computador. Foram 3 estágios. Começa dizendo que o computador é um bem, é uma máquina útil, científica. Segundo lugar, é uma máquina fácil, porque você pode jogar o Tamagotchi, o brinquedinho. E o terceiro, o personal computer, para que o pai veja que ele é bom e o filho faz, então ele pode fazer.
Hoje, os videogames estão repetindo essa visão. Quer dizer, o metaverso, os metaversos entram pelos videogames e você vê a garotada jogando a dinheiro agora. São craques, são Cristianos Ronaldos do videogame. Eu vi na Folha de São Paulo, se não me engano, procurem checar aí, que o Ministério Público forçou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com ligas de jogadores para respeitar o horário do jogador, não ficar virando noite nem nada nos jogos. Tem um mínimo de regras de conduta. Então, essa questão do congelamento de tempo, quer dizer, que a gente vê na arte, e aí os filmes como o Upload, Ready Player One, Black Mirror, CRISPR, a energia hoje em dia está no Código Civil, artigo 85, como um bem imaterial, a energia, o clima, o esqueci o nome dele agora, que falava do metaverso, criou o conceito de metaverso, ele hoje em dia fala do carbono, a questão do carbono no mundo. Ele deu uma entrevista no Southwest, semana passada, eu vi a entrevista dele, e nós temos, então, a mudança de conceito, em que o contato físico, quer dizer, primeiro, a apreciação, a contemplação do Facebook vai entrar pelo mundo da participação pessoal. Então, você vai ter uma luva sensitiva, Matthews working on haptic gloves. Você toca os objetos virtuais. E daqui a pouco vai ter esse perfume novo, que é o cheiro de gasolina, que é um perfume novo que nós estamos aqui. Mas o Google Glass, os óculos que a Google tem, você entra num mundo novo, você passa a viver esses metaversos. Então, em vez de ir ao cinema, você entra no filme como avatar. Em vez de usar o Facebook, você participa do Facebook. Em vez de comprar online, você compra presentemente. Compra bens físicos, bens materiais. Joga o jogo. Né? Experimenta a roupa. O Thaís, daqui a pouco, vou pedir para passar um videozinho aí. Pode ser? Então, se puder passar um primeiro... A menina escolhe qual que ela quiser passar. Tem 12 aí. Você pode passar... Quando ela estiver no ponto, aí na agulha, me avisa. A menina, no caso, eu, né? Que eu vou passar. A menina é você? Então, no caso, sou eu. Vou passar aqui. Acertei. Esse segundo vídeo é muito legal. Vocês vejam que tem várias aplicações dentro dele, vocês vão perceber, tem desde supérfluos até essenciais. Hey, Portal. I'm listening. Show me what's new. Here are some things you might like. Hey Phil, can you check out these new designs and let me know if you approve? And now into Warrior Guns. Great news on those scans we ran this week. Let me show you. Looks like you're healing quicker than expected. I love you. Então, você vê, teve moda, teve medicina,
a tala do braço que passa para o médico o sentimento o andamento da recuperação da fratura, teve a experimentação do engenheiro, teve a ginástica. Eu achei sensacional que é uma caixa, quer dizer, é um metaverso, é uma metabox, né, em casa. E o Renner, o da Renner, quer dizer, a loja surfando, entrando no jogo, quer dizer, não é só uma propaganda. A pessoa entra, joga, faz o aplicativo, ganha ponto, vai ser lançado, chegou de 29 agora. Eu peguei isso aí na pré-lançamento deles, me parece que... Então, é essa ocupação que vai tendo do metaverso através das novas tecnologias, dos novos mundos, dos meta-universos, dos metaversos, né? Não é um metaverso só. Mas fala aí, Vitor, diga lá, companheiro. Achei que estava mudo. Não, eu estava refletindo sobre essa questão que você estava falando da modificação do tempo, né? Do tempo histórico e do tempo efetivo para se alcançar algumas circunstâncias. E aí é muito interessante a gente ver como até mesmo hoje a concorrência dos chamados bens culturais ela está totalmente vinculada à questão do tempo, né? Então, não só a forma de fazer algumas obras demanda essa análise, né? Você vê, hoje há mais leitores do que uma geração, leitores em papel mesmo, mas as obras são muito menores. Hoje está havendo uma coisa muito curiosa, que é uma revitalização, em algum sentido, da poesia. Não tanto pelo saber poético, mas um pouco pelo tamanho, por quanto ela ocupa no tempo das pessoas, o que é muito doido, né? As músicas, né? As músicas agora... as músicas já começam basicamente pelo que seria o refrão, né? Em alguns segundos elas precisam vir, música pop, obviamente, né? Então, essa questão do tempo traz um paradoxo muito doido, Gustavo, que é assim, todas as empresas agora concorrem com todas as outras no quesito de ter a atenção do cliente. Então, assim, uma plataforma de jogos concorre com todo o público, bom, esse já está apanhando, de TV aberta, por exemplo, né? Mas com YouTube, então o Minecraft concorre com o YouTube, que concorre com uma plataforma de streaming, e tudo que tem essa variável do tempo. E o que a gente vê? O bem, se a gente for chamar assim, um absurdo filosófico que eu vou dizer, mas se o tempo for um bem, ele se transformou no bem mais escasso de todos. E aí, o que é a loucura? Que é o seguinte, quanto mais coisas, bens, atividades, circunstâncias artísticas a gente tem para observar e para receber, mais escasso é o nosso tempo, né? Então, quanto mais coisas nós temos, menos possibilidade a gente tem de alcançá-las, pela pluralidade. Sagaz, não, o Vitor vê além, quer dizer, é a questão da economia da atenção, quer dizer, o Vitor está sintetizando a economia. Como é que no fim de semana você vai concorrer com o livro, a poesia, o Netflix, o Prime, o passeio na floresta, o seu filho, a atenção, a reflexão, a questão estratégica, né? Então, e também a questão do tempo, eu lembrei agora, se não me engano, o Vitor sabe melhor que eu, mas eu estou ao mesmo tempo compartilhando a tela aqui, tá? O livro, eu não vou deixar como está, Thaís, porque senão fica muito complicado, vai aparecer o quadrinho do lateral mesmo, tá? Mas, se não me engano, o tempo de música de 3 minutos era o tempo de um cilindro que rolava no gramofone, era 3 minutos e pouco, e aí ficou o padrão de 3 minutos e pouco como tempo de música padrão. É o tempo daquele cilindro do gramofone lá, não sei das quantas. Então, prosseguindo aqui, quando eu fui bruscamente interrompido pelo tempo da internet, então você tem a meta, né? A meta... não está passando, não? Entra? Ou não entra? Calma aí. Foi? Não. Foi agora, foi. Então, a meta, quer dizer, Facebook vira meta, né? Está pequenininho, desculpa te interromper, perdão. Eu acho que você tem que botar lá naquele de aparecer... Melhorou agora? Não. Sabe o que é o Vitor?
Eu vou deixar assim mesmo, porque se eu mexer muito, estraga, entendeu? Deixa assim que a gente está perto do final e eu não quero te levar outro tombo aqui. Obrigado a vocês aí. Então, aqui no Decentraland, né, você vem aqui, você pode dividir nessa Decentraland pelo coordenadas cartesianas os espaços. Você compra terrenos ali, né? Comprados pela propriedade, usando a mana, que é a moeda deles lá. Você tem um marketplace que vende parcelas, compra parcelas, transfere, explora. E eu fui ver, então, como é que funcionava. Então, eu testei uma área, um terreno, vi que tem, você vê na lateral aí, tem várias opções de material, de compra, você pode comprar fonte, estrela, cubo, parede, construir, então, um prédio, eu inventei isso aqui, uma pedra, uma piscina, e você constrói o seu terreno lá para o seu avatar viver lá. E o meta, né, do just about anything, anywhere, from anywhere, anyone, anywhere. Então, e o avatar vem de quê? Eu gosto muito disso, eu fui estudar, vem do deus Vishnu, dos Vedas, do livro do sânscrito, que era o avatara, era a encarnação do deus Vishnu na Terra, eram os avataras. Daí veio a palavra avatar. Eu falei, onde é que vem esse avatar? Fui procurar em ficção científica e cheguei no livro dos Vedas, lá há 2000 anos atrás. Entendeu? Então, esse é o avatar. E nessas lojinhas aí de avatar, você encontra também os apetrechos da loja do avatar. Então, você pode ter um capitão naval, um cap do Roblox, uma faixa de pirata, um tricórnio, um chaco imperial. Tem todo isso aí, tem um custo. Tem um custo que você usa para o seu avatar, e agora eles, obviamente, já estão monetizando. O meu consultor para jogos virtuais, o Bernardo Silva, meu sobrinho de 15 anos, ele dá aula particular, então ele compra com o cartão do pai dele, depois ele paga o pai, ele compra a espadinha que vem pelo correio, de plástico, ele já começa a ter o brinde. E aí já começam as questões. Você que joga, até conheço, Valorant, e vai jogar Roblox, você pode fazer a portabilidade desses skins, esses bens e materiais, eles se comunicam nos metaversos, por isso que eu botei o plural no início, né? Qual é a portabilidade, a convertibilidade desses bens? A Louis Vuitton lançou uma bolsa no metaverso que custava o mesmo preço da loja real. 3 mil euros. Alguém comprou para o metaverso lá do Ondoca, lá para ter uma avatarazinha perua lá, entendeu? Uma avatara tal, não sei das quantas, lá, guelzinha, tá, escolha 3 mil euros de Louis Vuitton. E tem uma série de empresas entrando, a Nike já entra lá, quer dizer, você já pensou, tem um campeonato, quer dizer, todo mundo usa tênis Nike, ou Adidas, ou Puma, no metaverso, quer dizer, você recria um mundo novo, em que a rapaziada mais jovem, claro, que é a nossa geração, tem uma familiarização muito maior. Agora eu falei outro dia com o Marcos Pereira, do Cinel, eu falei, pô, Marcos, não tem uma livraria no metaverso, pô. Não tem uma livraria, um lugar para vender livro, para o pessoal ler poesia. Não tem ainda. Temos que criar uma livraria no metaverso, né? É o que eu digo, que eu já falei, falta na Malhação, essa turma da geração da Thaís, de Malhação, falta ter um cara, um nerd, pegador, leitor poético, entendeu? Porque geralmente a figura do leitor é um quatro-olho que ali não faz nada, como diz o Vitor, né? Um arame liso, cerca, mas não machuca, entendeu? E tal, mas tem, então... A linguagem, vocês me desculpem, eu sou informal assim, mas é o seguinte, como é que você vai atingir um certo público? Como é que você vai, simile buscurando, homeopatia, como é que você vai conseguir mudar um hábito, chegar, por favor, cidadão da periferia, leia aqui Castro Alves. Não, vamos levar uma peça, vamos mostrar que tem
O Vinícius de Moraes era um grande cronista, um poeta legal. Então, né, o nosso amigo Mark Zuckerberg, ele já faz as reuniões dele em metaverso. Isso aqui que nós estamos fazendo era 5 anos atrás impensável essa reunião, 10 anos atrás, impensável essa reunião de 80 pessoas, 70 pessoas no computador em vários lugares do Brasil, falando e trocando informações. É impensável. E aqui, esse aqui era o filme da Renner que entrou, né? E aqui já começam a pipocar algumas questõezinhas de judiciário. Quer dizer, o Judiciário do Rio concede indenização por dano moral a um jogador que teve uma punição de banimento do programa por conta de uma conduta desleal sem uma prova cabal. E aí, ponto relevantíssimo, até onde se viu, os jogos têm uma característica de, numa natureza jurídica, de obra audiovisual interativa. E nessa obra, o consumidor, quer dizer, pela sua característica, é protegido pelo direito do consumidor. Então, o problema da inversão da prova. Então, aqui, ó, o mundo virtual demanda hoje novas formas de solução dos problemas da vida. Afigura-se razoável impor à imagem virtual um valor, como ocorre com a imagem humana real, notadamente em casos concretos semelhantes. Por trás de um participante de competição existe uma pessoa com sentimentos de dignidade. Então, você tem uma transposição de dignidade aqui do avatar. Quer dizer, é quase a questão da sensibilidade do robô, do androide. Quer dizer, você fundiu aqui a sensibilidade do ser humano no... Eu achei esse julgado assim top significativo, entendeu? E tem um outro que eu não transcrevi, porque eu não tinha me tocado, eu vou procurar transcrever, que fala de uma empresa que, digamos assim, com relação ao que aconteceu no fim de semana, foi punida de videogames porque não tinha representação no Brasil, só no exterior. Então, ela ficou obrigada a ter representação, a indenizar o sujeito. Eu vi esse fim de semana, teve alguma coisa assim no Supremo. Entendeu? Então, a empresa teve essa indenização. Mais ainda, o Leandro Carnal foi chamado para celebrar um casamento no metaverso. Tem validade? Autoridade competente? Não é. Mas, de repente, a pessoa, como hoje em dia faz, casa no civil e pede, meu filho, outro dia celebrou um casamento em Paraty. Eu falei, que é isso, meu filho? Não, eles já casaram, pai, mas aí eles querem uma celebração emocional e eu apresentei os dois, vou ser o celebrante do casamento. Então, meu filho está celebrando um casamento lá em Paraty. Então, temos questões aqui, várias. Quer dizer, a meta é o acesso, quer dizer, o acesso para chegar lá. Eu tenho propriedade, eu tenho posse do terreno, eu tenho licença temporária. Se eu só acabar esse item, tá, Vitor, eu vou te responder, se eu te chamar. Na música, a execução de músicas em metaverso, quer dizer, pagam-se royalties, é uma execução pública no metaverso, né? É uma venda, eu tenho uma licença, um streaming audiovisual, né? O livro, o e-book no metaverso. Outro ponto, eu vou sempre naquele rodapé lá embaixo que ninguém lê nos jogos, videogames, e está lá. Tudo que você, jogador, fizer dentro desse videogame pertence à empresa. As estratégias que você difundir, as manobras, as criações, tudo pertence à empresa. Então, como é que fica o músico? Ele é consumidor, ele é produtor. Qual é a relação, quer dizer, essa portabilidade, a responsabilidade, o condomínio lá dentro, eu posso revender o skin que eu tinha? Vai lá, Vitor. Você falou exatamente uma questão que me apareceu ali na questão do julgado. Se é uma obra de audiovisual interativa, aquele que participa jogando é minimamente também um intérprete, né? Minimamente.
Portanto, bani-lo de alguma forma do ponto de vista do direito de autor, também um excesso, né? Também existe essa discussão. E aí você trouxe aqui essa hipótese da interpretação no metaverso, ou o próprio direito de autor, né? Pela execução, qualquer uma dessas formas. Isso também se coloca, né, de uma outra maneira, também fortalece essa ideia, né, que o ambiente é um ambiente real, até em qual momento, né, até em qual circunstância. O direito é muito prepotente para imaginar que, filosoficamente, a gente não tinha outras possibilidades de percepção, né, e claro que tem, isso é uma comprovação. Acho que era isso. Recomendo ver o filme, quem não viu ainda, Ready Player One, Jogador Número 1, que é o filme que é, a meu ver, um ícone dessa nova tendência. Tá? E já estamos concluindo aqui, tem algumas polêmicas, várias, mas dessa aqui, a Valve, que é uma empresa que é dona de vários jogos aqui, ela já está proibindo o uso de blockchain de NFT, que já entra o NFT e criptoativos nos jogos, como moeda de venda de jogos de NFT, porque tem portabilidade. E os jogos dele ela não aceitaria isso. E também essa Aico ia ser lançada, é um NFT meio inteligência artificial, meio interativo, só que para maiores de 40 anos de idade, entendeu? Porque era meio heavy metal aí, entendeu? Um japa lançou aí. Então, depois eu nunca vi. Faltavam 11 horas para ser lançado e eu reproduzi aqui. Depois nunca mais vi isso, não. E então tem agora um jogo sobre o Japão que é feito na China. Então, eu estou concluindo agora, pessoal, a gente se reclama quando o pessoal pergunta demais, mas eu estou intrigado com esse silêncio aí, Thaís. Acho que o negócio aqui, vou levar uma vaia no final aqui. Não, mas tiveram 2 mãos levantadas aí. E, por favor, pessoal, interajam, não me façam passar vergonha, porque eu falei para o Gustavo que vocês estavam super interagindo. Então, por favor. Mas então, só para concluir aqui, quer dizer, a civilização, esse cara, o Alfred North Whitehead, é um filósofo sensacional. Ele fazia saraus com todos os grandes filósofos de 1930 na casa dele, entendeu? Então, ele diz que a civilização avança quando aumenta o número de operações importantes que a gente faz de forma automática. Né? Você não questiona mais ligar para um celular, ou pensar, Alexa, toque, olha que maravilhoso, a Alexa mandou tocar Beethoven, Alexa, apague a luz da casa, né? Você não é uma coisa, já não é mais outstanding, né? É o que eu digo não, eu li um livro, se funciona, é obsoleto. Então, toda inovação um dia vai ficar obsoleta, vai ficar ultrapassada, né? Então, tem um período de criatividade, de pico de novidade, mas que eu vejo principalmente aqui a questão da escassez digital, resumindo tudo, no NFT, dos metaversos, que nós estamos na época do metaverso polido ainda, nós estamos lascados do metaverso polido ainda, proporcionar uma pedra lascada e pedra polida. Muita coisa vai pela frente, muito holograma, quer dizer, com aceleração do tempo histórico, e o direito, coitadinho, está lá correndo a maratona a pé, enquanto o metaverso está indo no carrinho dos Jetsons, está indo a toda velocidade, quer dizer, pulando de dimensão e quase não ficando uma coisa pré-histórica. A gente consegue ter um julgado como esse, que tem, a meu ver, uma carga de sensibilidade muito grande, né? E com isso eu concluo minha apresentação às 7h26, pontualmente, e agradecendo a vocês e ficando à disposição. A Júlia Pazos e o Felipe Monteiro têm perguntas aí, então espero que a Thaís tenha aproveitado, vocês também, e som na caixa, Júlia Pazos, fala aí, liga seu microfone e faz a pergunta. Boa noite, Gustavo, e todos e todas. Obrigada pela sua apresentação, foi excelente. Eu tenho estudado bastante sobre metaverso e é encantador, e tem uma pergunta, assim, na verdade,
eu queria ouvir um pouco da sua opinião. Quando a gente fala a gente tem visto já, né, shows em metaversos, a Ariana Grande fez um show dentro do Roblox, e a gente tem visto muito isso, e tem acontecido execuções de músicas dentro de metaversos. E aí a minha pergunta para você, que eu, assim, queria ouvir sua opinião, é como que isso vai ser tratado? Vai ter taxa de CAD? Não vai ter taxa de CAD? Vai ser considerado um local de frequência coletiva? Vai estar dentro da lei? Não vai estar dentro da lei? Não sei se você já elucubrou sobre isso, mas eu queria muito ouvir sua opinião sobre. Porque hoje em dia, pelo que eu sei, ainda não tem nada decidido e nem estruturado nesse sentido. Tá, ótimo, ótima pergunta. Eu tangenciei brevemente isso aí no início, né? Quer dizer, a tabela do ECAD, ela contempla várias hipóteses, certamente vai contemplar já a hipótese dessa execução. Eu posso te dizer que o streaming é considerado execução pública, conforme uma decisão do STJ recentemente. Quer dizer, o streaming é considerado execução pública. Eu talvez tenha minhas dúvidas aqui. Então, eu acho que, mais adiante, quem vai responder isso para você melhor ainda vai ser o Vitor. Mas, por hora, eu acho que não é um local acessível a qualquer um, quer dizer, ele não é um local livre, mas não é um concerto ao ar livre, é um concerto público, mas um público restrito, é um local de frequência coletiva, é como se fosse um bar virtual, um território virtual, é um Lollapalooza virtual. Como se fosse o parágrafo 3º do 68, tipo, considera-se locais de frequência coletiva, teatros, salões, bares e tal. Você acha que entraria aí? Ou... Não sei, é porque realmente esse ponto me causa... Não, acho que a enumeração ali não é taxativa, é exemplificativa, né? Então, não precisa a mudança legal para se interpretar aquilo no local de frequência coletiva, basta o conceito que eu acho que se aplica, entendeu? No princípio se aplica. Acho que o principal ponto é o seguinte: estão executando a música de um autor e de um intérprete. Alguém tem que ganhar. É o trabalho dele, é o produto dele. Entendeu? Alguém vai ter que pagar. Como? Eu não sei se é o organizador do evento, se é o produtor, mas o fato é que alguém tira proveito, é um chamariz, tem gente que vai por conta disso, tem gente que se beneficia, tem prazer, alegria, satisfação. Eu não vejo por que o autor não ser remunerado. Agora, a fonte específica, não sei se o Vitor concorda comigo, eu acho que tem que se talvez mais fazer uma sintonia fina, mas é taxável. E, em última análise, quer dizer, que nem você tem aqui a questão quando alguém viola o direito autoral e vai embora de uma casa de shows, o dono da casa de shows é responsável. Como no ECAD, queriam cobrar da Sudeste, no Maracanã, no Arteplan, no Rock in Rio, aconteceu isso. Então, acho que é cobrável. Agora, de momento, assim, eu não tenho assim, a tabela e quem é o devedor final, tá? Juro que a última pergunta, ainda nesse sentido, pensando assim, que quando a gente pensa em metaversos, a gente pode pensar tanto naqueles locais que são realmente públicos e que vão ter muita passagem, tipo o metaverso da Nikeland, mas a gente pode pensar também na pessoa que tem um terreninho que é menor e que, de repente, não vai abrir para tanta gente. Você acha... Eu sei que eu estou tentando fazer uma futurologia, tá? Mas qual a sua opinião? Você acha que o tratamento vai ser igual tanto para uma Nikeland quanto para aquela pessoa que está ali, sei lá, no seu ambiente de escritório virtual, fazendo uma reunião e tem uma música de pano de fundo, ou não? Aí o conceito do ambiente doméstico, do artigo 46, ele muda, né? Quer dizer, a execução doméstica, que é uma exceção do artigo 46, ela muda porque, veja bem, nessas normas do Decentraland, todo mundo pode frequentar todo mundo, não tem muro, não tem cerca, não tem, até agora, território proibido. Então, não existe esse conceito de recesso mas varia de metaverso para metaverso, né? Então, por exemplo, tem metaversos hoje que você só entra se você for convidado. São metaversos menores, mas existem. Então, talvez você pudesse ter aí um conceito diferente para esse tipo de
de metaverso. Não sei, mas super obrigada pela sua consideração. Eu acho que o tema é muito rico. A conversa é essa mesmo, é debate, Thaís falou, é debate. Deixa eu só ver o pessoal aqui, Vitor, só o pessoal fala aqui, o Felipe está com uma pergunta e o André também. Fala, Felipe, conta aí. Boa noite, professor. Cadê a câmera aberta? Perdão, estava desligado aqui. Tá bom. Ficou melhor. Seria uma pergunta, acho que para o senhor e também para o professor Vitor, com relação a essa decisão que teve do jogador aí que foi banido, né? E a empresa foi condenada, aí, enfim, de repente desbanir ele. E vocês me disseram ali que o jogo, o game em si, é uma obra audiovisual interativa. Não é, e nesse caso, não seria mais pensar no game como um software que tem uma licença de uso e por não acatar, né, não seguir ali com os termos da licença de uso, aí sim o jogador vai ser banido? Apesar de eu concordar com o tribunal de que a desenvolvedora do jogo ali precisa, né, dar ferramentas e dar o direito do contraditório para aquela pessoa que foi banida, porque no fundo ele é um consumidor que comprou aquele software e que tem aquela licença de uso. Mas então ele não pode ser banido sem a devida, né, justificativa e sem o direito dele mostrar que de repente ele não estava usando nenhum tipo de trapaça. Não seria mais isso do que uma obra audiovisual interativa e ele como intérprete do jogo? Felipe, está muito embrionário, entendeu? Então a gente não tem uma definição clara disso. Quer dizer, eu confesso que não achei decisões do exterior para esse ponto, entendeu? Não tive tempo de procurar com muito cuidado assim, tá? Mas eu acho que é aquela história, um degrau é feito por um estirão de uma diagonal que depois vai se sedimentando e você faz um degrau da história. Quer dizer, você tem um leading case, você tem uma novidade, como foi a época do videogame, da videocassete, do CD, e depois esses bens vão se incorporando na sua vida, tendo uma amálgama, uma acomodação social, eu digo, das placas tectônicas sociais. Vai haver uma acomodação. Nós estamos no very beginning, quer dizer, no meio do clarão do flash. Então, mais que isso, eu posso exercer posso exercer futurologia aqui, mas eu acho que os princípios básicos são esses: Código de Consumidor, contrato de adesão, responsabilidade e prova do dano também, né? Quer dizer, na hora de jogar e dar audiência e todo mundo está ligado, pô, legal. Aí o cara, não sei o que não, agora você não serve para mim, tchau, você é descartável. Quer dizer, fica assimétrico, entendeu? Acho que tem que ter um certo equilíbrio, né, da parte, porque você não me interessa, está ganhando muito, de repente você está ganhando muito, e aí tem um ponto, eu não tenho nada contra jogo, não, mas eu fico preocupado essa onda de jogo, todo o campeonato de futebol agora é uma empresa de apostas que está patrocinando, entendeu? Então, pode gerar um fenômeno de apostas muito grande aí, que é o Sporting Bet não sei das quantas e tal. Eu tenho um vício, eu jogo na Mega Sena toda semana, ponto. E aí, fora aí, eu não sei, meu problema, eu não sei jogar pôquer. Então, meus amigos me excluem da roda porque eu não sei jogar pôquer. Eu não sei o que é Royal Street Flash, Trinca de Asas, não sei. Então, eu me limito à Mega Sena, entendeu? Mas é por aí, Felipe. Boa pergunta. Vamos esperar um pouquinho a sedimentar isso aí. André, toca aí, antes que eu vou do Vitor falar. André Luiz Marcelino Antunes, toca aí. Professor, uma dúvida. Bom, hoje em dia tem vários metaversos, né? E eu fiquei aqui pensando, ainda não tem, não sei até que ponto é isso, mas o professor vislumbra alguma possibilidade de criar, assim como tem uma blockchain centralizada, uma rede que se autoalimenta, existe um sinal, acaba surgindo um metaverso centralizado, como é que poderia ficar essa questão toda? Eu acho que é da natureza ter essa multiplicidade, quer dizer, faz parte, senão fica, acho que, meio sem graça. Você recria um mundo, vai ter o continente, vai ter a viagem de avião e tal. Acho que você faz uma viagem física para os metaversos virtuais, né? Agora,
numa perspectiva histórica longa, e aí tem um cara muito bom, o Ray Kurzweil, ele fala claramente, o dia que a gente puder reproduzir a mente humana, você, antes de morrer, você determina que o seu cérebro todo vai para um androide, e esse androide pode morar em Marte. Então, você vai acabar morando em Marte, e esse é um passo para morar no metaverso. Se você puder passar para o seu cérebro para o metaverso, como, de certa forma, anteviu aquele acórdão, você já está a meio caminho, né? Você já está engatinhando ali na direção, você já está fazendo o filme daquela nave entrando naquele queijo da Lua em 1900. Né? Você já está vislumbrando um mundo que virá e que ninguém acreditava. Ok? Fala aí, Vitor. Toca o barco aí. Turma, primeiro eu queria falar o seguinte. O Gustavo, o professor Gustavo é um querido amigo, e ele foi o responsável, já contei isso para ele publicamente, vou repetir, por eu decidir trabalhar com direito autoral. Foi num curso que eu vou fazer livre, assim, na Cândido Mendes, né, Gustavo? E eu lembro que nesse dia eu saí, assim, era uma sexta-feira, eu saí, vim para a Barra, fui num show no Metropolitan, que agora voltou a se chamar Metropolitan, 20 e tantos anos depois, da Alanis Morissette, para tomar cerveja em copo de plástico. Naquele dia eu fiquei olhando a Alanis Morissette e lembrando da aula com o Gustavo, e decidi que eu ia ser profissional de direito autoral, eu não sabia se advogado, o que ia acontecer, mas profissional dessa área. Então, eu tenho um profundo, assim, alegria de dizer para vocês que o meu primeiro professor, mestre, foi o Gustavo, de algo que eu nem imaginava que ia acontecer na minha vida. Então, eu sou muito... Cabelo branco é fogo. Isso foi em 97, eu acho, 96, se não me engano. Aí eu sou muito agradecido do Gustavo também me dar essa possibilidade de participar com ele tão lindamente, tão generosa, assim, com alguns comentários. Gustavo, você é um querido lindo, e a gente já se encontrou essa semana aí. Você falou do Ray Kurzweil, ele é um cara do movimento transhumanista, é um tema que eu estou estudando agora muito vinculado à inteligência artificial. O Elon Musk é uma das figuras que está à frente dessa discussão. Depois, Thaís, eu posso mandar o material sobre transhumanismo para o pessoal estudar. Não é uma discussão de direito, o transhumanismo é um conceito, Gustavo, que une a circunstância da imortalidade possível pelas ciências duras chamadas, né, com a filosofia. Então, até onde pode se ir, e a discussão ética sobre isso, né? Quer dizer, o quanto nós podemos modificar o nosso corpo e para gerar a imortalidade. Tal. Então, essa discussão do transhumanismo é muito interessante, e começou com o irmão do Aldous Huxley, Julian Huxley, que foi o primeiro diretor da Unesco. E aí essa discussão começa, portanto, nessa época, mas queria só fazer essa colocação e deixar à disposição, mandar uma bibliografia, uma indicação sobre esse tema maravilhoso. Mas a Júlia falou uma coisa muito concreta, né? E, claro, eu acho a mesma coisa que você, Gustavo. O local de frequência coletiva é um rol exemplificativo. É claro, também, logicamente, Júlia, que não se pode cobrar gestão coletiva da mesma forma, porque existe uma proporção, né, pelo menos em tese ficcional, que é o uso que se faz de uma obra protegida por direito de uma interpretação. E esse é o norte do direito de autor, que não pode permitir o excesso, mas também não pode permitir deixar de se cobrar, deixar de se apontar. O direito de autor ele surge com a possibilidade de multiplicação de acesso às obras. Ou qualquer utilização hoje, ou exploração de obra hoje, é uma consequência ideológico-filosófica do ato de reprodução no século XV, do ato de reprodução pela imprensa de tipos móveis, gutenbergiana, né, europeia e tal. Então, tudo é uma consequência, né, Gustavo? O streaming é uma consequência. Aí alguém pode dizer, os advogados que trabalham contra essas teses vão dizer, mas você está dizendo que o streaming é um ato de reprodução. Não importa se ele é um ato de reprodução para efeitos da compreensão de que existe uma multiplicação de acesso. A gente sabe que o argumento retórico, favorável ou desfavorável, vai ser sempre para tentar enquadrar o direito
em caixinhas. Não é reprodução, portanto, não tenho esse direito, eu defendo o interesse do meu cliente. É reprodução, portanto, eu defendo a execução, a exibição pública. Então, essa é uma discussão que ela é uma discussão de segundo plano. A discussão de primeiro plano é hermenêutica. Qualquer multiplicação de acesso às obras, qualquer possibilidade de que alguém venha a receber obras ou interpretações, é algo que deve gerar na cadeia produtiva, seja dos criadores ou da indústria, uma remuneração adicional. Isso é um ponto. Daí surge o direito de autor. Então, qualquer outra coisa que escape a isso é argumento retórico contrário ao antissistêmico, né, digamos assim. Vitor, e na sua opinião, quem que vai remunerar? A plataforma, digo, o metaverso em si, ou quem está fazendo uso daquele metaverso para, por exemplo, a Nike Land, usando como exemplo, que está usando uma música dentro da sua loja para vender produtos, skins e produtos físicos, e como que vai ser feito esse monitoramento, digamos assim, esse clearance de são duas coisas diferentes, né? Quem paga e como se atribui o que deve... Sim, são duas perguntas. São duas coisas, Então, Vitor, eu já vi que entre você e a Júlia deu match, hein? Se os dois continuarem falando aqui, vai acabar esse negócio aqui, vai acabar 10 da noite, hein? Muito rápido, vou responder muito rápido, muito concreto. Brincando, hein, Júlia? Calma aí, não vai reclamar com a Thaís, não. Calma aí, Júlia, calma aí. Eu acho que é uma questão de adaptação, acho que isso é uma questão de adaptação. Se fosse pela lei brasileira, a responsabilidade é solidária, né? De quem realiza ou daquele que possibilita e tal. Então, assim, pela legislação brasileira é solidária, essa discussão ainda vai ocorrer, possivelmente, entre as associações de gestão e os responsáveis. Em linhas gerais, o dever cabe ao usuário, que é o empresário que possibilita o exercício daquela atividade. Agora, como se vai atribuir, isso é uma outra questão também que vai se chegar a isso, mas o que eu sei é que cada vez é mais precisa a atribuição do uso de obras. Cada vez mais precisa. No audiovisual, acompanho isso cotidianamente, diariamente, e é cada dia mais preciso. Então, acho que isso não é uma questão. O que a gente não pode cair, Júlia, é no argumento retórico sempre utilizado pelos detratores da gestão coletiva, que é o seguinte: eu não sei se o cara recebe, isso não é problema seu. Eu não sei quanto pagar, isso não é problema seu, a não ser o montante que você seja cobrado, né? Eu não sei como é dividido. Então, esses argumentos retóricos de meio de caminho, que tem a ver com custo de transação, mas, na verdade, são retóricas para se tentar escapar ao pagamento de direitos, são de segunda linha, sabe? Do ponto de vista do exercício mesmo do direito. Mas, aí, só falando ali para o Felipe, o Gustavo, pelo que eu entendi, Felipe, nem ele nem eu falamos que a decisão vinha como uma consequência de ser um intérprete ou um criador. Ele disse que há a hipótese de reconhecimento do jogo como uma obra de audiovisual, portanto, um processo criativo ou interpretativo, com o qual eu concordo plenamente. E não acho que a circunstância, muito bem colocada por você, né, de que o consumo seria de um software, né, possa ser um impedimento, um afastamento para a circunstância criativa ou interpretativa. Uma coisa não necessariamente afasta a outra. Você pode interpretar que há um consumo de um software, né, de um programa de computador, como um consumidor dessa natureza, e que também, concomitantemente, para outros efeitos, pode ser considerado um criador ou intérprete, não é um problema. E eu não acho que essa foi a colocação, não sei se eu estou te defendendo equivocadamente, Gustavo, mas eu acho que não foi isso que você disse, não foi o que eu disse, mas a gente só apontou que pode acontecer isso, pode acontecer. Que existe a possibilidade. Possibilidade de, se é uma obra de audiovisual, você pode apontar como um intérprete ou como um criador. É isso aí, não, perfeito, Vitor. Olha aqui, pessoal, eu vou ter que... Estamos começando a me dar cartão amarelo aqui do Business Center, eu vou ter que sair aqui daqui a pouquinho, eu tenho só 5 minutinhos aqui, mas eu queria dizer o seguinte, antes de concluir, eu queria agradecer muito a Thaís, mais uma vez, o convite, quer dizer, o convite dela não é bem um convite, o convite dela é um bombom, mas também com desafio, recheio de desafio dentro, entendeu? Então, ela joga um prato Companhia das Índias, eu vou atrás correndo. Eu não convido, eu convoco, é diferente.
essas mulheres poderosas. Mas então, Thaís, eu fico muito. Desde que eu conheci você, desde que eu te vi a primeira vez, eu detectei, quer dizer, você é uma pessoa, uma líder nata da OAB, da geração atual. Tenho muito prazer e compartilhar um pouco de conhecimento com o pessoal. Eu agradeço a todos vocês que estão aí participando até essa hora da noite aí, e todo mundo que participou, que eu falei, que eu mencionei nominalmente aí, Edmila, Natália, Fabrícia, todo mundo que está aí na tela. Foi um prazer. Espero que vocês continuem, quer dizer, não adianta, se não estudar, não vai para frente, só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Então, acho que é isso, tocar o barco com elegância, com garra, e acho que tem muito potencial. O Brasil tem muito problema, mas acho que a gente tem que encarar e superar. O talento de cada um, a habilidade de cada um é uma forma, dificuldade é uma forma de exercitar a habilidade, inteligência, capacidade e sensibilidade. E eu agradeço a vocês a atenção muito. Eu que agradeço, Gustavo, agradeço demais, agradeço pela parceria, não só aqui no curso de NFT, como na comissão também. O Gustavo, para quem não sabe, ele fez a nossa primeira edição do curso, e aí agora, e desde a segunda, ele está como professor do curso, então eu sou muito grata por tudo, por toda a contribuição na primeira edição, assim como nas outras. Muito, muito obrigada. Eu não sei se dá tempo de você responder, mas tem uma pergunta muito legal do Eduardo aqui, também não sei, não entra muito em direito autoral, mas acho que você gostaria de responder. Pode fazer? Dá tempo? Vai. Vamos lá. O Eduardo, eu vou resumir a pergunta dele, que a pergunta dele é longa, mas ele está falando que existe um metaverso em que reproduz o nosso mundo, geograficamente, aqui reproduz. Então, se alguém vai lá e compra, você pode ir lá comprar a sua casa, por exemplo, no seu endereço, ou sua empresa no seu endereço. Se alguma outra empresa compra essa casa no metaverso, num endereço que não é dela, mas de outra empresa, pertenceria a ela? Não? Teria um questionamento jurídico aí? O que você acha? Já que sua aula é de metaverso, né? Já saindo da questão autoral, mas do metaverso em si. Quer dizer, a pessoa tem uma casa e alguém compra a marca, ou, digamos, o produto, né? Não, compra no mesmo endereço. Eu tenho uma empresa, por exemplo, o meu escritório fica na Brigadeiro. Aí alguém vai lá e compra no meu lugar e monta uma outra empresa, mas dentro do metaverso, na Brigadeiro. Entendi. Olha, é uma situação, a princípio, conflitante, porque o mundo físico, você vai ser dono do mundo físico e não vai ser dono do mundo virtual, né? Eu não sei se existe, como na marca, uma prioridade de uso, um período de boa-fé que eu aplicaria. Eu imagino aplicar um período de boa-fé na marca, né? Ainda mais se você tiver um endereço como tem o 666 Manhattan Avenue, não sei o que é mais, não é nem pelo nome do seu escritório, é pelo endereço. Avenida Brasil 500, ficava o Jornal do Brasil aqui no Rio, entendeu? Então, tem lugares que são Barata Ribeiro 200, era um prédio. Então, eu acho que eu estou interpretando aqui na fumaça do tiro, tá? Se o prédio for identificado perante a comunidade pelo endereço, pelo local, eu vou lá na Brigadeiro Luiz Antônio, vou na Faria Lima, não sei, talvez possa ter, mas eu acho que deve ter um período de talvez uma indenização. Comprou de boa fé, quer dizer, eu comprei para uma farmácia e não um escritório de advocacia. É mais ou menos a renovatória, o princípio da renovatória da lei de luvas. Eu estou pedindo para um outro uso e não aquele uso que teria. Então, você vai misturar conceitos já cristalizados, que estão me vindo aqui no software, eu estou resgatando lá do arquivo lá de trás, e fazer um novo amálgama contemplando memória, marca, costume, boa-fé. Eu estou agora trazendo os princípios que a gente vai somando para fazer uma decisão nessa área aí. Tem se tem os requisitos da concorrência desleal, se você é de fato um concorrente ou não, se isso pode ter um desvio de clientela ou não. Exatamente. É um outro história de advocacia que faz direito autoral, que faz propriedade intelectual. Poxa, eu acho que né? Só para terminar, quando eu não sou muito especialista em marcas, mas teve aquela questão da boa-fé, quando abriu o mercado para as marcas de carros estrangeiros,
e alguém registrou no INPI Ferrari, Land Rover, não sei das quantas e tal, para depois exigir indenização. Depois de um certo tempo foi dito que esse registro de uma marca de notória no exterior não prevalecia, e a marca notória ela tinha um benefício do conhecimento público, e o sujeito não podia cobrar. Porque aí entra na Convenção da União de Paris. A Convenção da União de Paris vai falar que os países signatários, a sua marca, se ela for notoriamente conhecida nos países signatários, ela tem proteção também aqui. Mas você tem que demonstrar que ela é conhecida aqui no Brasil. É um dos requisitos. Você tem que provar que ela é reconhecida aqui no Brasil, que é o caso da Ferrari, por exemplo. Mas a gente está falando de outro mundo, né? Então, é um internacional, é um interplanetário, é um interpsicológico. Então, acho que tem muito, quer dizer, muda a base, muda o território, quer dizer, sai o físico, entra o virtual, sai a visão, entra a impressão, a sensação, a luva de toque, né? É isso. Acho que tem muita coisa pela frente. Esse curso aí vai dar muito pano para manga ainda. Tá bom? Vai mesmo. Obrigada, Gustavo. Vou te liberar para você conseguir sair. Tá bom, obrigado a vocês. Se alguém quiser ficar para a gente discutir, a gente fica. Agradeço a atenção, a paciência. Obrigado, Vitor, pela colaboração. Amigos todos, boa noite. Isa Pimentel está aqui. Beijo, Isa. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Se alguém quiser ficar para discutir alguma questão, eu vi que teve uma pergunta do Felipe que não foi feita. Não tem problema nenhum. Não acho que uma pergunta, foi mais uma colocação. Tá, sobre essa questão que você está mandando aqui, mas local da marca é protegível por marca? Não, mas a gente pode ir para o aspecto da concorrência desleal, e como o Gustavo falou, se sua empresa é conhecida pelo local que ela está. Então, a gente poderia ir para a questão da concorrência em si. Não é protegido como marca, a não ser que você tenha registrado exatamente aquele interesse como marca, mas a princípio não. Pois é isso que eu estava pensando, de que forma você poderia usar um instituto marcário para fazer essa proteção. Eu não consigo ver de nenhuma forma, a não ser por concorrência desleal também, mas criar uma tese em cima, né? E também concordo que o metaverso não é o mundo real, é um outro formato, é um outro suporte, enfim, não sei. Eu fico confuso, teria que construir mesmo a tese. Eu acho que a pergunta foi outra, não, Thaís? Eu acho que ele perguntou sobre o terreno mesmo. Não, mas é que ele mandou uma aqui, ó, mas o local da marca é protegível por marca? Por marca, não. O Eduardo foi a outra. Legal. Agora, é interessante isso, porque imagina, a Thaís falou, se você registrar como marca o endereço exato, aí você registra como marca, sei lá, na classe, 9? Ou na classe... Vai depender do seu serviço, né? Do seu serviço... Agora, posso falar uma coisa para vocês? Se você está identificando o quê? Aquele local que é dentro de um metaverso. Peraí, só porque eu acho que isso é muito relevante, porque tem uma coisa da caducidade. Porque se você, vamos supor que você deposite, sei lá, na classe 9, que é de software, porque é um pedacinho ali dentro de um software. Você deposita na 9, como várias marcas têm feito isso. Só que você está usando como um terreno, não, um terreno dentro de um metaverso que não é seu. Como que você comprova o uso e não perde a marca por caducidade? É muito interessante. Essa discussão é muito. Não, vão ter várias questões, por exemplo, que para eu emitir nota, eu vou colocar aqui endereço, o endereço que eu estou usando no metaverso, o endereço que eu estou usando na vida real. Vão ter vários aspectos aí nessa questão geográfica que o Eduardo trouxe para a gente. Eu não conhecia esse metaverso que o Eduardo está falando, achei interessante, eu vou pesquisar sobre, que eu gostei da ideia. Acho que o André queria falar, né, André? Não, acho que só, talvez, como envolve terreno e tudo mais, como é tudo muito novo, tem que haver uma mesclagem, né, de âmbitos do direito e para chegar num consenso. Por isso que eu imaginei que o direito comercial aí, o direito imobiliário, em relação ao ponto comercial. Isso pode haver aí alguns conceitos, algumas questões que poderiam auxiliar e não necessariamente marca, porque exatamente como é que tá um produto ou um serviço, mas como é que vai provar? Como é que vai demonstrar isso? Não necessariamente é um produto ou um serviço prestado, ofertado. Então,
foge do conceito um pouco de marca, ao meu ver. Entraria muito mais no direito de propriedade, no caso. Então, é um pouco Concorrencial. complicado isso. Exato. Vitor. Não, estava aqui ouvindo só. Eu acho que essa preocupação de que pode haver pode se replicar de forma idêntica tende ao impossível. Então, assim, não vai acontecer isso. Você tem um terreno no metaverso em que todas as empresas isso não vai acontecer. Então, essa hipótese não existe. Então, essa discussão em termos de direito imobiliário, eu acho que é irrelevante desde já. E agora, na PI, eu acho que o mais evidente que se coloca minimamente é o mais amplo, que é o dos espaços, né? Que é a concorrência desleal, né? Assim, se coloca ele. O resto é um pouco uma repetição daquela discussão de nome de domínio no início da década de 90, sabe? É um pouco uma revitalização disso, o que é ativo, o que é algo que realmente é ponderável como único. E aí a gente sabe que as marcas elas trazem todo um histórico muito mais complexo e muito mais estruturado, né? Então, claro que a marca é muito mais do que um espaço ficcional num metaverso ou, enfim, qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que a PI, a primeira coisa que a gente pensa é minimamente concorrência desleal pode haver. Minimamente. Né? Se você escolheu exatamente o mesmo endereço de um concorrente seu, para você prestar exatamente os mesmos serviços, ok, a gente pode fundamentar aí com uma concorrência. Agora, se não for, que propriedade que você tem de um endereço ali no metaverso? Não é o seu endereço físico, é no metaverso. Acho que vão ter várias questões aí nesse sentido. Isa, queria te agradecer por você estar aqui com a gente hoje, tudo bem? Eu que te agradeço, Thaisinha, obrigada. Desculpa ter chegado tarde também. Mas pelo menos consegui pegar as perguntas aqui no final, né? Oi, Vitor. Já vi a Edmila aqui também. Não, sensacional. Que bom que está acontecendo a terceira edição do curso agora, né? Terceira edição. E estão expandindo para metaverso. E agora, quando vocês começaram a falar disso, né, de universos paralelos, você já conversou com o Sérgio Branco? Eu acho que ele tem muito para contribuir para essa discussão. Eu também acho. Acho que vamos bater um papo com ele, já que você está expandindo o tema agora, né, de NFT para metaverso. Eu acho que... na verdade, não é nem que foi uma expansão. Na verdade, foi assim, na última edição, o Gustavo deu a aula sobre direitos autorais e metaverso, e o pessoal gostou muito. Aí a gente falou assim, então tá bom, vamos... A direitos autorais ficou com a Tatiana Campelo, que ela deu a aula ontem pra gente, e aí o Gustavo separou a aula dele só para o metaverso. Aham. Mas então, olha que dá uma ideia de curso, hein? Uma ideia de curso. Vamos conversar. Vamos. Para quem não conhece a Isa é da OMP, ajuda muito, colabora muito, tem vários eventos e sabe tudo de NFT, principalmente em games, né, Isa? Aprendi aqui. Imagina, a Isa também fez a primeira edição do curso. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Obrigada por ter vindo hoje, viu? Obrigada a você, Thaís. Vou ver se eu apareço em outros agora. Combinado. Pode aparecer. Então, gente, acho que é isso. Alguém tem mais alguma questão para falar? Não? Todos quietos. Tudo bem, então. Espero vocês segunda-feira. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar no Instagram. Algumas pessoas já me chamaram, estou à disposição de vocês. Podem me chamar que eu estou lá para tirar dúvidas também, tá bom? Se eu não souber, a gente pergunta para o professor na aula seguinte. E assim a gente segue. Então, boa noite para todo mundo e até segunda-feira. Então, na segunda-feira, a nossa aula é com a Paula Menezes, Direito do Entretenimento, tá bom? Aplicada aos NFTs. Então, até segunda, pessoal.